Gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula para você aprender a fazer todas as etapas do detalhamento utilizando o SketchUp Layout. E o que eu vim falar para vocês hoje? Hoje eu vim falar sobre templates e o quanto eles facilitam a vida de vocês para fazer um detalhamento perfeito até o final. Então, o que acontece? Os templates, eles partem lá desde o SketchUp. Então, no SketchUp a gente tem três templates básicos. Um template é diretamente de um arquivo do SketchUp, e eu vou ensinar vocês a salvarem se vocês utilizarem o template de vocês. O segundo template é os estilos que vocês podem deixar salvos também. E o terceiro template são os bloquinhos de elétrica e hidráulica que vocês podem também deixar salvo essas informações. Isso é do SketchUp. E agora, do SketchUp Layout, a gente vai partir do quê? De pranchas organizadas, com as camadas já funcionando, tudo certinho, a partir de álbuns já funcionais e de um template que ele vai ser linkado com esse template do SketchUp. Então, tudo isso são funções para você já ter salvo, porque muitas vezes a gente abre o arquivo e começa a fazer. Então, isso tudo é muito cansativo e acaba com que a gente se perca no meio do caminho e, na verdade, acaba não fazendo da forma mais organizada possível para facilitar o seu detalhamento. Então, olha só, gente. Eu hoje estou aqui com o meu arquivo template aberto, então esses templates que eu estou mostrando para vocês são todos templates que eu utilizo, então são os templates que eu acho super básicos e funcionais para você poder ter um detalhamento completo e ter essa organização de funções, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente está com um template do SketchUp. Aqui aberto, eu vou mostrar para vocês uns dois macetinhos para vocês. Um para salvar e o outro que vocês para deixar o SketchUp um pouquinho mais leve. O primeiro, eu vou mostrar aqui como que eu salvo um template. O que acontece? O template, ele se chama template por quê? Porque vamos supor que aqui eu tenho, ó, informações de etiquetas, ó. Já tenho todas as etiquetas que eu sempre utilizo. Então, todas as camadas. Então, quando eu abro esse arquivo, eu já tenho todas as informações aqui. Então, eu não preciso novamente escrever todas as camadinhas que eu tenho aqui ao lado. Então, tá tudo aqui: parede, esquadrias, lajes, piso, os móveis, móveis soltos, todas as informações necessárias aqui. E esse template aqui, ele ainda tem algo a mais, que é, olha só, na planta humanizada, deixa eu botar em outra vista, tá? Tô aqui no construir e demolir. Isso aqui é só um desenho base pra gente ter aqui para demonstrar esse template. Tô aqui no construir e demolir. E eu olho aqui na lateral e eu tenho o que é ativo. Eu tenho o construir e o demolir. E eu tenho as paredes e as esquadrias que já estão existentes ali. E aí, se eu volto para minha planta humanizada, o que eu tenho? Eu já tenho o mobiliário, então eu tenho os móveis ativos, eu tenho toda a parte de iluminação, serralheria, tudo ativo, e tenho desativado toda a parte de demolir, os pontos hidráulicos, os pontos elétricos, porque eu não quero que apareçam os 2D, a parte de 2D aqui na minha planta. Então, isso também é uma organização de template, que você pode criar as cenas. Vamos supor aqui, eu vou ativar algumas cenas, algumas etiquetas aqui na lateral, na bandeja padrão, etiquetas. Vou ativar essas opções aqui. E eu quero fazer a minha cena de planta humanizada. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na lateral, desativo o rodapé, tomada, virei iluminação, hidráulico, elétrico, construir não posso, o demolir. Ficou pronta a minha cena, o que eu faço? Visualizar, animação, adicionar cena. E aí eu renomeio ela como planta humanizada. Só vou colocar como planta porque ela tem um outro nome ali. E aí, quando eu clico, ó, cena base clara e volto para minha planta, ela já está organizada. Então, você pode fazer isso no seu template para otimizar o seu tempo. Se você sabe que vai utilizar, deixa eu deletar ela aqui, somente a planta humanizada é somente isso que vai estar ativo, então você já deixa a sua planta organizada e, inclusive, ela já fica com os cortes ativos, já deixa os cortes todos ativos e aí vai facilitar na hora do seu detalhamento. A partir disso, a gente tem outro macetinho que muita gente às vezes fica com um arquivo muito pesado de SketchUp e é aqui, ó, visualizar, estilo de arestas e perfil. Se eu deixo o perfil ativado, aqui é um arquivo menor, mas ele acaba pesando. Então, eu sempre faço o quê? Nos meus templates, desativo esse perfil, tá? Ó, visualizar,
estilo da aresta, perfis. Sempre deixo ele desativado e quando eu salvo esse template, ele já vai estar todo organizado. Então, eu tenho todas as listas aqui, todos os layers aqui, as etiquetas, e já está tudo organizado. Então, eu venho aqui em arquivo, salvar como modelo. E aqui eu vou descrever como template live 05, tá? E aí, aqui, salvar. E aqui eu só não vou definir como padrão, porque eu já tenho o meu padrão. E eu salvo. O que acontece? Quando você abrir o seu SketchUp, ele vai estar lá para você poder utilizar, tá? Então, aqui ele está salvando o template. E quando ele salvar, ele já vai ficar salvo o seu template certinho, ó. Então, se eu vier aqui agora, ó, voltar, já salvou o meu template. E aí, a gente tem todas essas questões assim. Outro ponto, primeiro, esse template do SketchUp, salvei. Sempre que eu vou desenhar algo, deleto essa planta aqui e inicio, ó, toda a minha planta nesse mesmo local. Vou lá, deletei a planta, tudo certinho, vou lá e começo a desenhar a minha nova planta aqui nesse local. Então, eu já vou ter o quê? Já posso criar aqui um grupo, ó, vamos por a laje, já coloco na laje. Por quê? Eu já vou ter as etiquetas, tá? E o que isso interfere? Obviamente, vai interferir no teu tempo, porque você não vai ter que fazer tudo novamente e também já vai ter essas cenas básicas, que é planta humanizada, pontos elétricos, pontos hidráulicos, já vai ter tudo organizadinho. Então, nos elétricos, a gente só tem a parede e tem o pontinho elétrico, que é a etiqueta ali de tomadas. Então, tem toda essa informação aqui. Segundo ponto muito importante aqui dentro do SketchUp, são os estilos. Eu sempre tenho aqui, ó, nos meus estilos, se eu vier aqui, ó, estilos, aqui na lateral eu tenho detalhes, abrir ou criar uma coleção. E aqui, ó, na minha área de trabalho, dentro da Live 05, eu tenho aqui, ó, um pack de estilos. Seleciono essa pasta e eu tenho todos os estilos que eu já utilizo. Ou seja, se eu tenho aqui a cena base clara, eu utilizei, obviamente, o estilo base layout. Se eu tenho aqui os pontos elétricos, eu utilizei, obviamente, esse estilo aqui, ó, estilo elétrico, gesso e luminotécnico. Porque se eu uso, ó, o estilo demolir, construir, eu fico com a parede de demolir, de construir em vermelho, tá? Então, isso tudo são estilos. E como que eu utilizo e otimizo esses estilos? Os estilos, você pode vir aqui, estilos, e vai sempre ter os estilos padrões aqui do SketchUp. Seleciono um, e aí eu posso vir aqui em editar. Aqui eu posso fazer todas as edições, ó, de arestas, de configurações de face, de configurações de fundo, para que eu tenha o meu estilo organizado. E aí, a partir disso, deixa eu só modificar um negócio aqui, eixos do modelo, eu posso vir aqui, atualizar o estilo como as mudanças, e também posso aqui, ó, vir em selecionar, estilos no modelo, e aí eu tô com esse estilo aqui. Ah, eu quero salvar esse estilo para eu usar novamente depois. Vocês viram como eu inseri. E agora eu posso clicar com o botão direito, salvar como. E aí eu salvo dentro da minha pasta pack de estilos. E aí eu posso estar inserindo ele nos arquivos e tendo já ele como base. Então, é isso que eu preciso ter aqui no SketchUp. Um template com as etiquetas, com as configurações de arestas para não deixar o seu arquivo pesado, também com as configurações certinhas de informações de salvamento, backup, e aí eu salvo esse template para sempre utilizar ele com essas informações base já. Então, eu já entro para o SketchUp e eu já tenho muitas informações ali dentro. Segundo ponto, os estilos, que eu posso pré-definir eles, criar eles, e aí eu só vou lá e clico, ó. Ah, eu quero mudar essa minha cena para o estilo base, tenho ali. Quero mudar a minha cena para construir e demolir. Quero mudar para gesso e luminotécnico. Eu consigo só clicar, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, o meu pack de estilos. Eu consigo só clicar e ele vai mudando, ó. Eu tenho aqui, ó, o estilo humanizado com preenchimento preto, o estilo humanizado com preenchimento cinza. Então, isso tudo facilita a minha vida enquanto eu tô fazendo as cenas. Eu só seleciono o estilo que eu quero e vou, bora pra frente, tá? Então, o que que acontece? Além disso, outro ponto muito importante. Vou abrir novamente aqui uma outra base. É ter os bloquinhos 3D e 2D aqui de informações. Então, aqui, ó, eu tenho toda a parte de elétrica, ó, a parte de tomadas altas, tomadas baixas, tudo aqui já prontinho com a parte 2D. Isso vai facilitar na abertura do teu detalhamento, do teu projeto. Então, tudo isso
é um plus na parte do SketchUp, tá? Então, isso tudo vai facilitar na hora de você iniciar o seu projeto e, obviamente, fazer o seu detalhamento fazendo todas as etapas do detalhamento utilizando o SketchUp Layout. Então, isso tudo vai otimizar demais o seu tempo. Então, essas 3 diquinhas, os 3 templates base que você tem que ter para poder otimizar o seu tempo. E agora, a gente vai partir para o layout. Vou abrir aqui no layout, eu tenho um layout base aqui, que são as minhas pranchas. Essa aqui é uma prancha que ela já está toda configurada, então eu sempre tenho que ter essa prancha também salva. Eu tenho a 2, a 3, a 4, sempre ter as configurações. E além de, na prancha, quando eu abro a prancha, além de ter somente ela já com os desenhos, eu já tenho o quê? As camadas. Então, aqui do lado, quando eu abro a minha prancha, ele já vem com todas as camadas na lateral. Então, isso são todos os arquivos que você tem que construir do estilo do seu escritório para poder, obviamente, já ter isso tudo em mãos e ser uma base muito forte para poder fazer os detalhamentos. Isso tudo aqui, obviamente, eu no caso, divulgo, eu apresento, né? Obviamente, tudo isso aqui já está incluso no meu curso Projetar Inteligente para os meus alunos. Então, eles recebem todos esses templates de SketchUp Layout, pranchas, os bloquinhos. Então, isso tudo faz parte, obviamente, do curso Projetar Inteligente. Porque eles não precisam, além de eles aprenderem o SketchUp Layout, eles ainda recebem todos esses templates que otimizam ainda mais, que eles não precisam estar fazendo, somente modificando, obviamente, logo deles, essas informações assim, mas já está tudo organizado nas camadas, desde o SketchUp Layout, tudo para eles otimizarem o tempo, tá? Então, aqui eu tenho as camadas que eu utilizo, que eu tenho cota, tenho texto, tenho móveis, tenho selo. Então, isso tudo, obviamente, o SketchUp Layout parte da prancha. Então, se eu tenho uma prancha organizada já com as camadas, eu só insiro o arquivo do SketchUp aqui, e eu já passo a fazer tudo a parte de cotagem, todas as informações assim. Outro ponto muito importante, eu também consigo salvar essa prancha como um template. Venho aqui em arquivo, salvar como um modelo, e aí eu posso colocar aqui prancha A4. Eu não vou salvar, porque senão ele vai ficar aqui dentro do meu arquivo, mas eu clico em OK. E quando abrir o SketchUp, deixa eu voltar aqui, ó. Tá aqui uma página em branco. Tenho aqui em arquivo, eu posso clicar em novo. E aí, aqui, ó, meus modelos, eu tenho alguns modelos de template. E aí, eu só clico nele e ele vai abrir o meu template aqui pra mim, tá? Então, é assim que funciona para poder otimizar o seu tempo. Já tem o template e ele já vem, ó, obviamente, com todos os layers ao lado. Outro ponto muito importante aqui dentro para otimizar demais o seu tempo são os álbuns, não é? São os álbuns. Os álbuns, eles funcionam como? Aqui, ó, tenho vários segmentos de álbum. O primeiro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O primeiro é esse álbum aqui de interiores, em que eu tenho. Deixa eu clicar em editar, que ele vai ficar maior aqui. Então, esse meu álbum, ó, eu tenho preenchimento de parede, detalhe de fita de LED, tracejados que eu utilizo, os textos, por quê? Vindo aqui nessa minha prancha, vou vir aqui e quero esse texto aqui, clico e arrasto para dentro. Então, isso aqui, você só modifica o nomezinho ali, modifica a escala, já tem tudo pronto. Então, é só clicar e arrastar. Então, inclusive, esse é comparado ao nome, ó, da prancha. Então, tudo vai ficar organizado e facilita. Além das cotas, toda essa informação aqui, ó, arrasto para dentro e posso fazer a parte de cotagem. Então, tem os templates todos organizados, ó. Esse é um dos templates, mas você pode criar os seus próprios templates. E como funciona para eu criar, então? Eu tenho aqui, ó, uma página sem nada. Ah, eu quero essa cota aqui, essa cota aqui. Vou cotando aqui. Obviamente, eu vou modificando, vamos supor, cores. Aqui, essa cota aqui, ó. Seleciono o estilo da forma, traço. Aí, vou botar com a linha vermelha. E aí, fiz aqui todos os estilos de cotas que eu quero. Para salvar, como que funciona? Arquivo, salvar como um álbum. E aí, eu salvo como um álbum, eu vou colocar aqui, ó, cotas. Vou dar um OK. Depois que eu salvei, eu volto aqui para aquela minha prancha e vocês vão perceber que eu já tenho um álbum aqui na lateral. Então, ó, venho aqui, ó,
cotas que eu criei. Tá aqui, ó, cotas. E aí eu posso arrastar essas cotas para dentro. Então, isso tudo são... todos esses templates são a base para o seu detalhamento ser mais forte e, obviamente, mais otimizado. Então, sem esses templates, tudo fica, obviamente, muito mais difícil. Tudo tem que ser planejado anteriormente e acaba com o quê? Você perde aquele gosto de projetar e detalhar até o final. E é isso que otimiza, são os templates que você já tem da organização do seu escritório, da organização dos seus projetos, para poder otimizar o tempo e, além de otimizar, obviamente, facilitar demais a customização. Então, você já tem, você não utilizar em um projeto outro, você tem a qualidade do seu projeto sempre replicada com esses templates. A qualidade é essencial. Você não tem um projeto de um jeito, um projeto de outro. Tem sempre a mesma informação e o mesmo visual de qualidade dos seus projetos. Isso tudo são templates que vocês podem estar criando e também, obviamente, são templates que são exclusivos do curso Projetar Inteligente, que facilitam demais a vida dos meus alunos. E quero dizer para vocês que criem os templates de vocês, já deixem tudo organizado sempre que vocês iniciam, e é aquela coisa que eu sempre falo, organização e prática vão fazer com que vocês tenham detalhamentos cada vez melhores e todas as etapas utilizando o SketchUp Layout. Gente, vejo vocês nas próximas aulas para mais dicas de como fazer todas as etapas do projeto do detalhamento utilizando o SketchUp Layout.